Irmãos, o texto que nós basearemos o sermão nesta noite está no livro de Jó. Eu convido os irmãos a abrirem Jó, capítulo 1. E eu peço a atenção dos irmãos para a leitura que farei, do versículo 1 até o versículo 22. É um texto conhecido da igreja, a história de Jó. Capítulo 1, versículos de 1 a 22. Leamos, peço aos irmãos que atentamente acompanhem a leitura que farei. Diz assim a palavra do nosso Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste e concebe a ele sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os teus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu que um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vinham na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram, e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento da banda do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém.
Irmãos, à luz desse texto, que é muito conhecido dos irmãos, eu gostaria de tratar nesta noite sobre sofrimento. Sofrimento. Os puritanos, eles denominavam dias de sofrimento, tempos turbulentos, tribulações, como um tempo onde a alma experimenta e vivencia escuridão. Eles chamavam de a noite escura da alma, onde forças espirituais se levantam contra os crentes, de forma com que desenvolva batalhas terríveis contra o adversário das nossas almas. Os puritanos ainda, irmãos, afirmavam que o dia mau, ele se faz presente na vida de qualquer cristão, de qualquer pessoa, irmãos. E não somente uma vez, mas muitas vezes essa batalha, ela se estabelece muitas vezes por longos dias, são travadas batalhas duradouras contra Satanás e suas hostes. Esse texto, irmãos, que lemos, afirma a respeito de Jó, esse homem que era rico, era próspero. Quando nós lemos aqui, nós vemos que nitidamente não percebemos nenhum tipo de problema financeiro na vida de Jó. Ele não passava, irmãos, por nenhum tipo de conflito ou dificuldade nessa área financeira, pelo fato que ele era um homem próspero, era um homem rico, era um homem cheio de bens. Além disso, o texto diz que ele possuía uma família absolutamente harmoniosa, pelo fato de que seus filhos e suas filhas, eles se relacionavam, conviviam, muitas vezes eles conviviam muito bem, eles se davam muito bem. A ponto, diz as Escrituras, dos rapazes convidarem as moças constantemente para juntos desfrutarem de refeições em suas casas. Todavia, irmãos, o texto nos mostra, ou somos informados através das Escrituras, que houve um tempo em que Satanás apresentou-se junto ao Senhor. E as Escrituras dizem que Satanás chegou para o Senhor e disse: olha, esse seu filho Jó, ele é excepcional, ele não murmura, ele não reclama, porque ele tem uma vida abastada, ele tem uma vida constante de louvor, de adoração, ele vive de certa forma te servindo, ele te serve integralmente pelo fato que não lhe falta nada. Não lhe falta nada, ele tem uma vida abastada, ele tem uma vida rica, ele possui todos os recursos possíveis, ele tem dinheiro fartamente, ele possui saúde, ele tem uma boa família, uma família absolutamente harmoniosa. Ele experimenta aquele momento em que tudo dá certo na vida. E assim é fácil, Senhor, assim é fácil te louvar, te adorar de forma integral. E diz o texto que o Senhor, dirigindo-se a Satanás, ele disse que Satanás tinha autorização para tocar nele, na sua saúde, né? Isso vai ser dito numa segunda etapa aqui, mas ele dá essa autorização. Podia tocar nos bens, só não podia tirar-lhe a vida. Só não podia tirar-lhe a vida. Vejam que Deus ainda disse que ele ficaria incólume, ele ficaria firme, ele teria a mesma postura de servir ao Senhor. E diante desse texto, irmãos, dessas considerações, eu gostaria de forma muito prática à nossa vida, aos nossos dias, trazer algumas lições à luz desse texto, à luz da vida de Jó, trazer alguns princípios que podem ser aplicados na nossa vida em momentos difíceis, em momentos de sofrimento. A primeira lição que eu gostaria de trazer é que pessoas boas também sofrem. Pessoas boas também sofrem. Isso é uma verdade muito interessante, irmãos, porque nós vivemos num tempo em que o evangelicalismo
Ele tem algumas afirmações, o evangelicalismo brasileiro, os irmãos sabem que tem algumas afirmações dizendo que a partir do momento em que nós servimos a Deus, nós vamos prosperar, nós vamos ter bens, nós vamos agora somente vitória, que tudo vai dar certo. E isso não é verdade, irmãos. Nós sabemos que isso não é verdade. As Escrituras são claras ao afirmar que a tempestade cai sobre os bons e sobre os maus. Os dias de calamidade caem sobre os justos e sobre os injustos. As lutas, irmãos, elas se fazem presentes na nossa vida também, na vida de crentes, na vida de pessoas boas. O texto diz que Jó era um homem íntegro, um homem reto, um homem que se desviava do mal, mas num determinado momento ele passou por uma situação difícil. Calamidades vieram sobre ele e passou por uma grande pressão, por um problema que o levou a se desesperar da sua própria vida. O que as Escrituras nos mostram, irmãos, de forma absolutamente clara, é que as pessoas boas sempre vão ser susceptíveis, elas vão ser sujeitas ao sofrimento também. Paulo, por exemplo, um dos homens mais emblemáticos das Escrituras, um servo muito dedicado ao Senhor, ele sofreu talvez mais do que a maioria dos incrédulos nesse mundo, irmãos. Paulo, ele pediu insistentemente ao Senhor para que o aliviasse daquele espinho da carne. Nós não sabemos que espinho era esse, mas nós sabemos que o Senhor se dirigiu a ele dizendo que a graça de Deus bastava para ele. Você sabe que nas Escrituras nós encontramos diversos personagens que passaram por situações difíceis, sofrimentos terríveis, e nós sabemos, irmãos, que a causa é esse mundo amaldiçoado pelo pecado. A partir do momento que o homem desobedeceu a Deus, o pecado entrou no mundo, esse mundo agora, ou a partir daquele momento, vive essa maldição, e o pecado, por estar presente na nossa vida, traz essas consequências terríveis que todos nós podemos passar, fruto da desobediência dos nossos pais, dos nossos deputados, né, como alguns estudiosos chamam, os nossos representantes, nossos primeiros pais. Então, a primeira lição que aprendemos no texto, irmãos, é que Jó, ele sofre como todos os homens sofrem, pessoas boas, crentes também podem sofrer. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que Satanás, o adversário das nossas almas, ele deseja usar o nosso sofrimento como instrumento de murmuração. Essa coisa terrível, irmãos, que é possível ouvir ainda na boca de alguns crentes, que é a murmuração. Murmuração é um pecado, irmãos. Reclamar da vida é um pecado. Veja que o propósito maior do inimigo das nossas almas fica bem claro aqui nos primeiros. O objetivo de Satanás era que Jó passasse por dificuldades e, ao invés de adorar a Deus, ele murmurasse. Ele reclamasse daquilo que ele estava passando. Esse era o objetivo principal de Satanás, para chegar para Deus e dizer: aí, está vendo? Esses crentes, eles te adoram porque tem coisas. Essas pessoas te adoram porque tem coisas materiais, tem boa saúde. Se eles não tivessem isso, eles não te adoravam. Eles não te essa é a acusação de Satanás. Quando nós sabemos, irmãos, porque nós devemos adorar a Deus pelo que Ele é. Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. O nosso Senhor, o nosso Criador, o nosso Deus, o autor da nossa salvação. E Satanás, irmãos, ele vê o sofrimento como uma oportunidade para destruir os servos de Deus. Satanás, irmãos, ele entende muito bem
ele conhece a nossa natureza humana, ele sabe que pessoas que servem fielmente a Deus, muitas delas servem porque têm mesmo materiais, bens materiais, coisas boas. E muitas vezes, irmãos, nós sabemos que essas pessoas que passam por dificuldades, calamidades, elas ao invés de adorar a Deus, continuar adorando a Deus, elas murmuram, elas reclamam. E nós somos, há essa tendência. Um puritano chamado Thomas Watson, ele dizia que a murmuração é a canção do diabo. A murmuração é a canção do diabo. E essa frase, ela tem muito a ver, irmãos. Ela está correta, porque quando nós murmuramos, irmãos, nós deixamos de testemunhar, nós deixamos de mostrar diante dos sofrimentos que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele é soberano diante de nós, diante de todas as coisas nesse mundo. Jó, diante de todo o sofrimento, você não percebe em todo o livro qualquer atitude de murmuração. Você não vê qualquer tipo de murmuração em todo o livro de Jó. E eu fico pensando, irmãos, as nossas míseras vidas, muitas vezes, por tão pouco nós reclamamos. Nós reclamamos, irmãos, quando chove, nós reclamamos porque a gente queria que fizesse sol. Nós reclamamos porque quando faz sol a gente acha muito calor e nós queríamos um tempo mais ameno. Nós reclamamos quando comemos frango ao invés de carne. Nós reclamamos quando comemos carne ao invés de peixe. E demonstramos, irmãos, com isso a nossa fraqueza, a nossa incapacidade de vivenciar uma vida espiritualmente mais saudável diante de Deus. A terceira lição que aprendemos nesse texto, irmãos, ou através da vida de Jó, é que amigos nem sempre ajudam. Amigos nem sempre ajudam. Veja que Jó tinha 3 amigos, irmãos, que eles começaram a conjecturar, a levantar hipóteses, por que Jó estava sofrendo. Alguns diziam, olha, porque você pecou, Jó, porque Jó vivia uma vida rebelde diante de Deus, ou porque Jó de alguma forma estava agindo errado diante do Senhor. E a gente vê isso também, irmãos, isso é uma coisa, na nossa realidade brasileira, a gente vê isso em algumas igrejas, essas concepções sensacionalistas, Mas nós sabemos, irmãos, que o diabo nada pode fazer aos filhos de Deus se não tiver autorização de Deus. Isso é muito claro aí no texto. O texto diz que o próprio Deus autorizou, que o Satanás fizesse tudo aquilo na vida de Jó, mas deu um limite para ele. Deu um limite, olha, você está autorizado a fazer isso, aquilo, mas tirar-lhe a vida você não pode. O reformador Martinho Lutero, o desbravador da reforma protestante do século XVI, ele afirmou que o diabo é o diabo de Deus. Muitas pessoas têm essa concepção de que há essa luta hercúlea entre o diabo e Deus, para ver quem vai vencer, quem é o mais poderoso. Irmãos, essa concepção, ela não tem nada a ver com os ensinamentos bíblicos. Deus é soberano. Deus está acima de todas as coisas visíveis e invisíveis. O diabo é o diabo de Deus. É a afirmação de Martinho Lutero. E ele dizia mais ainda, irmãos. Ele dizia que o diabo é como um cachorro que fica preso à guia do seu dono. É um cachorro mesmo, com aquela coleira, com aquela guia. O dono diz, vai para lá, ele vai para cá, se não vai, puxa.
ali está controlado, ali está dominado pelo Deus Todo-Poderoso, soberano sobre todas as coisas. Aliás, irmãos, a soberania de Deus talvez seja na nossa doutrina presbiteriana algo riquíssimo para que nós, a partir dessa verdade, nós entendamos todas as outras coisas. Deus é soberano, Deus é criador, Deus é governante das coisas visíveis e invisíveis, do universo visível e invisível. Todas as coisas estão debaixo da ordem, do mandato, da vontade de Deus Todo-Poderoso. E o diabo, irmãos, nada pode fazer se não houver a permissão de Deus, porque Deus faz o que quer e conforme a sua vontade. Mas esses amigos, eles não entendem, não compreendem que os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. Os caminhos de Deus, irmãos, são mais altos do que os nossos caminhos. E a palavra nos mostra de forma clara que aqueles homens ficam ali confabulando, criando concepções, ideias. Por que Jó estava passando por aquilo ali? Nada ajudando, irmãos. Nada ajudando aquela situação pela qual Jó passava. A outra lição que eu gostaria de trazer para os irmãos é que Deus não nos deve satisfações. Deus não deve satisfação a ninguém, a nenhuma pessoa, ninguém pode cobrar de Deus algum tipo de satisfação com as coisas que acontecem aqui nesse mundo, com as coisas que foram feitas. E a gente, quando sofre, irmãos, quando o sofrimento abate as pessoas, nós costumamos perguntar: por que, Deus? Por que essas coisas acontecem comigo? Quando o luto bate a porta da nossa casa, irmãos, arrebentando os nossos corações, a gente pergunta: por que, Senhor? Por quê? E muitas vezes nós ouvimos, pastor, por que pessoas ímpias, pessoas incrédulas, visivelmente desobedientes ao Senhor, vivem tão bem, têm recursos e aproveitam da vida, e nós que somos crentes passamos por tantas dificuldades? Jó fez essa pergunta a Deus, está lá no capítulo 3, versículo 24, e muitos outros textos bíblicos, nos Salmos, por exemplo, nós vemos homens de Deus diante das calamidades perguntando por quê. Abacuque, perguntou, nós lemos aqui um trecho no final do livro, mas no começo ele pergunta por quê. E é interessante saber, irmãos, que nem sempre Deus responde às nossas perguntas. Você pode, por exemplo, discorrer nesse livro do Jó, do começo ao fim, e você não vai ver, não vai encontrar uma resposta completa de Deus a Jó. Durante boa parte da história, Deus deixou Jó e seus amigos ponderarem, questionarem, levantarem, eles faziam suposições, e nós não vemos Deus responder de forma completa, nem a Jó, muito menos aos seus amigos. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não deve satisfações a ninguém. Ele faz o que quer, Ele é soberano. No capítulo 38, Deus afirma que o homem, como mera criatura, não é capaz de entender as coisas de Deus. Irmãos, nós não podemos entender Deus por causa da sua grandiosidade. Nós não podemos conhecer Deus na sua integridade, porque Ele é infinito. O que nós conhecemos de Deus é o que Ele se revela. Há um professor no seminário, o nosso irmão seminarista Gustavo, deve estar tendo o privilégio de tê-lo como professor. Ele dizia que Deus, Ele balbucia. A Bíblia é Deus balbuciando, como a mãe balbuciando ao seu filho, bebezinho.
diante da grandeza de Deus, diante da majestade de Deus. Hoje pela manhã lá no Ribeiro, eu pregando, eu falei um texto que exalta também a grandiosidade de Deus, e assim toda a Bíblia o é, exaltando a grandiosidade de Deus. Eu falei que quando nós que somos finitos, quando nós olhamos para Deus, imaginamos Deus infinito, mas olhamos para frente, talvez ainda na nossa mediocridade nós tenhamos uma ideia do que é eternidade para frente, mas quando nós olhamos para trás, imaginar Deus que nunca teve origem, irmãos, como entender olhando para trás, Deus que não teve origem, que sempre existiu, como entender a sua grandiosidade, a sua majestade? O Deus das Escrituras, Ele não nos deve satisfação. Ele age como Ele quer, Ele usa quem Ele quer. Ele usa o diabo, Ele usa quem Ele quer para os seus propósitos eternos, para os seus propósitos que exaltem, que glorifiquem o seu próprio nome. É isso que nós vemos na Bíblia. Se os irmãos olharem esse livro de Jó, os irmãos vão ver um propósito. Deus usa Satanás para que tocasse na vida de Jó, para que tirasse os bens, para que tirasse os seus filhos. Mas há um propósito. E os irmãos vão conhecer bem isso através desse livro. Deus usa quem quer, meus irmãos, o que quer, como quer, e não deve satisfações para ninguém. Há uma história de uma mulher que tinha 8 filhos. Ela morava numa favela no Rio de Janeiro e passou por aquele momento de sofrimento, de faltar comida em casa. E ela estava já desesperada, já totalmente incomodada com aquela situação. Era uma crente e ela estava ali sofrendo, e ela resolveu então ir até a rádio. Ela foi até a rádio para anunciar que ela estava passando por algumas dificuldades, e anunciou na rádio. Uma rádio comunitária da favela, e ali anunciou que estava precisando de ajuda. Um ouvinte ligou, esse ouvinte era de outra denominação. De outra religião. E ligou para o dirigente lá do rádio e disse assim: essa aí não é aquela mulher que é crente, que vive dizendo glória a Deus, que vive dizendo aleluia, que Jesus Cristo cuida de todo mundo, que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida, que ninguém pode salvar através de Jesus Cristo, que Ele cuida de todos os seus discípulos? E o interlocutor lá, o dirigente do rádio, disse: é ela mesma. Ela. Aí o que ligou chegou para um indivíduo e disse assim: olha, você vai no mercado e você vai comprar um carrinho cheio de comida para essa mulher. Não, você vai levar 3 carrinhos de comida, você vai lotar de coisas, de comida, de iogurte para os filhos, chocolate. Não, faz o seguinte: você vai levar uma Kombi cheia. Vai encher a Kombi de comida, de pernil, de frango, de carne, de iogurte. Lote a Kombi e leve para aquela mulher. E quando a mulher chegar ali, quando vê aquelas coisas, ela vai dizer: aleluia, glória a Deus. E quando ela perguntar para você quem mandou isso aí, você vai dizer: é o diabo. O diabo que mandou isso para você. Aí isso foi feito, o homem levou, o homem encheu a Kombi de comida. E aí chegou para a mulher, e a mulher, diante daquilo ali, não fez outra coisa senão dizer aleluia mesmo, glória a Deus, Deus é bom, e começou ali a cantar, glorificar a Deus, e dizer: olha que maravilha, Deus é bom, glória a Deus. E ali o homem querendo espaço para ver se ela perguntava quem era, e a mulher dando glória a Deus, e a mulher dando glória a Deus, e o homem: senhora, a senhora não quer saber quem foi que mandou todos esses alimentos para a senhora?
E a senhora respondeu: o que eu sei é que quando Deus manda, até o diabo obedece. Irmãos, Deus é soberano. Deus controla todas as coisas estão debaixo do seu controle e da sua vontade. Outra lição, irmãos, que é a última para a nossa vida, para que nós apliquemos, é que quase sempre, depois da bonança, ou depois da tempestade, vem a bonança. Quase sempre, depois do sofrimento, vem a provisão. Quase sempre. Porque nem sempre é assim, irmãos. Às vezes o sofrimento, ele se alonga, ele vai longe. Ele leva muitas vezes anos e anos. O fato de que a bonança não vir, não significa que Deus seja bom. O fato, irmãos, de nós continuarmos mergulhados, submersos em lutas, em dificuldades, em calamidades, não significa que Deus não é bom. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Deus é assaz benigno, como diz o Salmo. E nós, como crentes, irmãos, somos desafiados a focar as nossas expectativas, porque aqui nesse mundo, irmãos, nós podemos esperar dificuldades. Aqui nesse mundo nós podemos esperar calamidades. Aqui nesse mundo nós podemos esperar perseguições. A teologia da prosperidade, essa confissão positiva, ela tira os nossos olhos, irmãos, daquele bendito dia em que Jesus voltará em majestade e glória para buscar a sua igreja. E eu digo isso, irmãos, porque o grande alento do crente, não está aqui nesse mundo, no sentido de vermos uma vida totalmente boa, totalmente tranquila, totalmente sem problemas. O grande alento está na eternidade com Deus. Coisas que têm se perdido nos dias de hoje, irmãos. As pessoas não falam mais de inferno. Talvez porque agrida as pessoas. As pessoas não querem ouvir isso mais. As pessoas ficam agredidas, se sentem agredidas quando se fala em inferno, quando se fala em pecado. Irmãos, o nosso foco, ele deve estar centrado dentro dessa expectativa gloriosa da volta de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele afirmou de forma confiante: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E a pessoa que vive isso, essa verdade, ela vive com esperança. Ela sabe que as coisas aqui, por mais que se prolonguem por anos, essas coisas vão passar. O que fez, irmão, com que aqueles irmãos do primeiro século, da igreja primitiva, permanecessem firmes, incólumes, imbatíveis diante das lutas, diante das batalhas, era a certeza de que quando eles fechassem os olhos desse mundo, seus olhos seriam abertos diante do Senhor Todo-Poderoso. E ouviriam do Senhor: entra no gozo do Senhor, servo bom e fiel. Era a expectativa daqueles homens. Era a expectativa daquela igreja. Fechar os olhos, quando fechasse os olhos para esse mundo, abriria os olhos diante do Senhor Todo-Poderoso. A esperança do crente não está no apartamento novo, não está no carro do ano, mas está voltada para o Senhor,
que enche a nossa alma, enche o nosso coração dessa esperança quando o Espírito Santo habita em nós. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos essa esperança gloriosa da vida eterna com Deus. Jó, diante do sofrimento, ele exclama: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Jó, ele estava passando pelaquela calamidade, né? A história de Jó, quando nós vemos ele com aquela pele desmanchando e usando aquele caco para coçar, porque afligia aquela dor. Mas em nenhum momento, irmãos, vemos Jó murmurando, e a sua esperança, a sua convicção estava no Redentor que vive. Nós somos chamados, irmãos, nós somos desafiados como crentes em Cristo Jesus a sermos fiéis no sofrimento, a permanecermos firmes no sofrimento. Jó, irmãos, ele perdeu tudo. Jeremias, ele foi preso. João Batista foi decapitado. Estevão, ele foi apedrejado por causa do Evangelho. Paulo, ele discorreu lá na segunda carta aos Coríntios, ele discorre os sofrimentos terríveis pelos quais ele passou. O nosso Senhor Jesus, irmãos, é por isso que ele diz: olhem para mim os sofrimentos pelos quais eu passei. Se o Mestre sofre, por que nós seríamos isentos de sofrimento aqui nesse mundo, irmãos? Se o nosso grande Senhor sofreu daquele jeito. Aliás, se os irmãos olharem as histórias, a tradição dos apóstolos, mortes terríveis, né? Teve um apóstolo que seria crucificado, e ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Aí foi crucificado de cabeça para baixo. Satanás, irmãos, ele estava errado ao afirmar que os crentes não amam a Deus pelo quem Ele é. Satanás, como eu disse, ele estava na expectativa de ver Jó reclamando, murmurando. Jó, com a sua fidelidade a Deus, ele demonstrou que o inimigo das nossas almas, para variar, estava enganado, totalmente enganado. Irmãos, nós aprendemos nesse livro que é chamado livro de sabedoria, que a fonte da consolação, que a fonte, Deus permite o sofrimento para que nós cresçamos, para que nós aprendamos, para que nós saiamos dessa mediocridade de vida que muitas vezes nós levamos, para que nós tenhamos crescimento espiritual, para que nós sejamos mais vigorosos na fé, para que a nossa esperança não esteja em coisas materiais nesta vida, mas na gloriosa volta de Cristo Jesus. E assim foi na vida de Jó, irmãos. Jó, diante de tanto sofrimento, no final, as palavras de Jó nos encantam até hoje, nos ensinam quando ele chegou e disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.